Amém? Amém. Vocês estão felizes? Eu também estou feliz. Amém, meus irmãos. Vamos então para a palavra. Vamos para a mensagem. O tempo passou muito rápido, né? Eu estava pensando, enquanto eu estava meditando, enquanto eu estava escrevendo dessa mensagem, e eu percebi o quão depressa o tempo tem passado. O quão depressa as coisas estão andando. Eu fui notar que a gente já está em agosto, né? E, na verdade, eu achei que a gente estava na metade de agosto, mas a gente já está para o fim, né? Já falta mais 2 semanas, 1 semana e pouquinho, 4 meses mais ou menos, até o fim do ano. E aí eu nem vi esse ano passar. Não vi. Foi difícil. Só que a gente fez muita coisa, né? Fez bastante coisa. A gente tem bastante base. Depois, quando eu vou pegar, fazer alguma coisa, escrever alguma mensagem, eu costumo olhar as mensagens anteriores, os títulos, né? E dar uma fuçada para poder não sempre tentar tirar coisas novas, né? Não ficar em temas semelhantes, né? Porque são coisas que a gente já falou, né? Então, o importante é a gente estudar e ter em nossos corações coisas novas, a cada dia coisas novas, né? Então, eu procuro sempre observar. Eu olhei um monte de coisa, um monte de base que a gente já fez, graças a Deus, né? Base que a gente já fez, terra fértil que a gente tem feito também. Então, tem sido uma bênção, né? E, como eu falei, né, o mês que vem a gente vai ter o congresso de dança, né? E o tempo está passando depressa, né? Não sei quando foi, acho que foi essa semana passada, eu estava conversando com a Jojo, e ela tinha me contado que ela teve um sonho que o congresso de dança deu tudo errado, sabe? Estava tudo bagunçado, sabe? Ela estava tensa, porque, nossa, o que está acontecendo, né? E eu estava rindo com ela, porque eu falei assim, isso é muito engraçado, porque esses sonhos, quando a gente vai sonhar com alguma coisa que está dando errado, é muito real, né? Você acorda preocupado, você acorda já, não, porque tem que fazer tal coisa. Eu estava rindo com ela e falei para ela que, no congresso do ano passado, eu pensei a mesma coisa, eu sonhei a mesma coisa. Mas o meu foi mais engraçado, porque no congresso, no meu sonho do congresso, né? E a gente toda a banda estava aqui e eu nem tinha ligado as coisas, sabe? Eu não estava com a guitarra na mão, então foi horrível no sonho. O pessoal, tipo, eu lembro no sonho o João Pedro olhando para mim, tipo, vamos. E eu tenso, né? Porque, meu Deus. E parecia tudo real, a gente estava brincando, comentando sobre isso. E engraçado que essa semana eu tive um outro sonho assim, só que é bem recente, né? Fresquinho. O meu sonho, eu até comentei com a Fê essa semana, o meu sonho foi sobre hoje. Eu sonhei que eu não tinha preparado nada para hoje. Eu sonhei que a gente chegou, era 18 horas, e o pessoal, vocês estavam chegando, né? Vocês estavam chegando e eu não tinha nenhuma mensagem, eu não tinha nenhum louvor preparado, a gente não tinha feito nada. E aí eu estava conversando com meu pai, eu falei, e aí, pai, me ajuda? Falando com a Joyce, e aí, Joyce, me ajuda no sonho, né? E aí eu lembro que os dois no sonho ficou me irritando, porque eles falam, não, isso aqui já tinha que estar pronto, né, João? E eu, tipo, eu não preciso de sermão agora, eu preciso de ajuda, né, no meu sonho. Eu fiquei nervoso, respirando para não ter um ataque, porque eu falei, não posso, sabe? E eu acordei, graças a Deus eu acordei. Só que eu acordei triste, eu acordei um pouco triste. Porque foi muito real, a gente comentou, né, muito real. E eu não gosto na verdade, eu não gosto. Eu creio que não é assim, né, que funciona. Quando a gente se propõe a fazer algo, se propõe principalmente a trazer uma mensagem, tem que ter um preparo, entendeu? Tem que estar pronto, tudo tem que estar pronto. Porque por mais que eu tenha um relacionamento com Deus, eu preciso falar o que Deus quer que eu fale, né? Eu preciso buscar aquilo que Deus quer ministrar. Porque eu penso muito sobre, não é o João que vai trazer algo hoje. Eu quero que Deus traga alguma coisa a mim, na minha mente, para que eu possa estar trazendo para os irmãos. É como se fosse uma ponte, né? Eu sempre penso assim. Então eu acordei triste porque eu fiquei chateado. Eu falei, poxa, eu não levei a sério a Deus. Eu menosprezei, né? Eu deixei Deus de lado. Eu acordei triste. Mesmo sendo um sonho, eu acordei muito mal. Acordei muito mal mesmo. Só que eu creio que nada é em vão, né? Nada é em vão. Então, eu já estava pensando em alguns temas para trazer.
Só que depois desse sonho, e só mais um detalhe, é coisa de congresso, né? Porque o congresso está se aproximando, e aí eu acho que a questão de arrumar as coisas, porque a gente está preparando a parte de equipamento, né? Então, eu estava um pouco tenso, ainda tem algumas músicas para ser feitas para o mês que vem. Então, acho que essas coisas estavam, né, me deixando assim, poxa, tem algumas coisas que não estão prontas. Então, acho que foi isso que me fez pensar assim, né? Só que aí eu sonhei com hoje, teve tudo isso que eu falei. Mas não é em vão, eu creio que não é em vão. Porque a partir desse momento, depois que eu dei uma acalmada, eu falei, não, tranquilo, eu acho que esse sonho foi quarta-feira. Eu acho que foi quarta ou terça-feira, por aí. Aí eu dei uma acalmada depois, trabalhando e tal. E aí Deus me tocou para falar sobre essa situação. Acho que o sonho, a sensação tão real me trouxe algo à mente para falar com os irmãos hoje. E é justamente o tema de hoje que eu quero tratar com os irmãos, equipados e prontos, né? Não estava pronto, então Deus me falou, fale sobre estar pronto, fale sobre estar equipados e prontos. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje, amém? Amém. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai combinar um negócio. Como a gente não tem o telão, eu peço, se você provavelmente tá meio escuro para ler a Bíblia aqui na Bíblia física, talvez pegue no seu celular, ou então anote, ou então depois me pergunta. Eu lembro que a Ana tinha pedido e eu esqueci do mês passado, mas eu vou mandar. Lembrei isso. Mas qualquer coisa me pergunte, porque eu também posso mandar para vocês as referências bíblicas, mas anote, para você ler em casa. Eu trouxe aqui, se você quiser ler, leia aí no seu celular, mas qualquer coisa anote e medite nelas, amém? Porque o que a gente vai falar hoje aqui é sobre estar pronto, né? Equipados e prontos. Amém. Então, o nosso versículo chave aqui, o nosso versículo que vai nos basear aqui, é Lucas 12, o versículo 35. Eu gosto de fixar o nosso olhar em um versículo, dois, né, um ponto, e depois caminhar trazendo versículos agregados para o nosso conhecimento. Então, o versículo base aqui para a gente, Lucas 12, 35. Tá? Lucas 12, 35 diz o seguinte, é uma fala de Jesus. E Jesus disse ainda, fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa, com o cinto, e conservem as lamparinas acesas. Amém? Então, Jesus falou, fiquem preparados para tudo. Esteja, né, quando ele fala, esteja com a roupa bem presa ao cinto, né, esteja arrumadinho, seja pronto, né, hoje seria mais ou menos, seja de tênis, de calça, né, esteja pronto, camisa, calça, tênis, pronto para sair, né. É basicamente isso que Jesus trouxe ali. E a pergunta que eu quero fazer agora, não é para você me responder, e é uma pergunta que talvez, eu quero que você guarde essa pergunta, porque responder ela agora é um pouco difícil. Se você já quiser responder para você mesmo, legal. Mas guarde essa pergunta. A pergunta que eu quero trazer hoje para você é o seguinte, você está pronto? Você está pronto? E como eu falei, é difícil responder uma pergunta assim. Eu não te dei um foco. Eu não falei para você o que é que você está pronto. Para que você tem que estar pronto? Geralmente, quando a gente pergunta para uma outra pessoa, né, você está pronto? Ela vem acompanhada de alguma situação, alguma coisa que a gente está falando, algum contexto. Né? Quando eu morava com os meus pais, e ainda hoje, eu tenho uma fala que eu uso bastante. Geralmente, meu pai e minha mãe usavam comigo, hoje eu converso com a Fê, ela também fala comigo, você está pronto? A gente fala isso, geralmente, quando a gente vai sair de casa. Geralmente, a gente está para sair, um olha para o outro e fala, está pronto? Ah, estou pronto, né? Em casa era isso. Campeão de fala desse jeito era o Eduardo. Eduardinho. Campeão. Porque, olha que engraçado. Geralmente, isso acontecia mais quando a gente estava acordando cedo de domingo para vir aqui para a igreja. Aí eu acordava, eu todo descabelado, tentando entender onde eu estou ainda, né? Porque a gente tem esse processo. Você acorda e você fala, nossa, onde é que eu estou? O que está acontecendo? Né? A Joyce acorda incrível também. Eu não tô, ainda acho que ela acorda desse jeito, acorda tipo assim, olhando assim fixamente. E eu às vezes acordo assim, meio onde é que eu tô? E eu acordava assim, eu fechava a porta, né? Mas meu pai era o meu despertador na época, né? Então ele abria a porta, aí ele falava, vamos acordar? Vamos acordar. E aí eu estava me levantando,
Aí o bonito aparecia na porta, todo arrumadinho assim, né? Meio arrumadinho, né? Aí ele, você está pronto? E eu deitado, descabelado, né? Não estava pronto, e ele olhando para mim, você está pronto? Aí a gente brincava, eu falei assim, tô pai, vou desse jeito. Aí ele, então vamos embora. E pegava e ia embora, você entendeu? Ele gostava de fazer isso. Né? Então, a gente brinca, né? A gente brinca, mas essa é a frase, né? Quando a gente fala, eu estou pronto, ou quando você vai falar, você está pronto, a gente quer saber para algo, né? A gente quer atrelar a alguma coisa, né? Então, por exemplo, se você estar pronto, por exemplo, a ir ao cinema, geralmente ou você está com o ingresso na mão, ou você está com dinheiro contado para ir no ingresso, já sabe o que você vai assistir, né? Quando você fala, por exemplo, eu estou pronto para cantar, você já ensaiou. Né? Quando você fala, eu estou pronto para a prova, então você estudou e tem o estudo na sua mente. Né? Então, quando você pergunta, você está pronto, ele está relacionado a algo. Né? Ele tem algum fator. Você está pronto para a prova? Estou, sim ou não, porque aí você vai basear. Mas geralmente tem esse ponto. Né? Então, falar estou pronto, estar pronto, a palavra pronto, é você, mais ou menos assim, a gente já pode definir como você está disponível para o que está para acontecer, logo na sequência. Não precisa ser de imediato. Por exemplo, sair de casa não é de imediato. Você ainda, por exemplo, lá em casa, 2 andares, na casa do meu pai é 2 andares, então ainda tinha que descer, sair, pegar o carro, né? Você ainda tem um processo, não precisa ser de imediato, mas está logo a acontecer. Se eu estou pronto para sair, então eu estou disponível para logo sair de casa. E sem perda de tempo. Então você não vai desperdiçar tempo. Quando você fala, eu estou pronto, não tem desperdício. É papum. Você está pronto? Estou pronto. Então vamos. É mais ou menos isso. Aí a gente entra no que a gente leu, Lucas 12. Lucas 12, para um contexto legal, Jesus estava conversando com os discípulos e a multidão. Os discípulos estavam junto ali e tinha uma multidão junto ali ouvindo. Né? E Jesus estava dando vários conselhos, vários ensinamentos bíblicos. Né? E entra o versículo 35, que é o que a gente leu aqui, que eu li para vocês. Jesus, ele vira e fala, ele está dando uma ordem, ele fala assim, fiquem prontos, fiquem preparados para tudo. Aí se a gente for parar para pensar então agora, legal, a gente viu ali, está pronto, né, disponível e tal. Agora, quando a gente lê o que Jesus fala, que é uma ordem, é uma questão, não é diretamente uma ordem, mas é imperativo, né? Fiquem prontos para tudo. Ele muda um pouco. Porque, olha, antes eu tinha um ponto, né? Eu estou disponível para o que vai acontecer. Agora, quando eu estou falando, fiquem prontos para tudo, vocês estão prontos para tudo, eu estou disponível para qualquer tipo de assunto ou fato que vai acontecer. Eu não tenho ciência do que vai acontecer. Pode ser alguma coisa boa, pode ser alguma coisa ruim, pode ser algo que você previu, pode ser algo que você não previu. Quando Jesus fala, fiquem prontos para tudo, ele está falando assim, fique disponível. Se alguma coisa vai acontecer ou não vai acontecer, se for A, B, C ou D, se é legal para você ou se é ruim para você, fique pronto. Ele está falando isso, é tudo. E aí eu volto a perguntar, acrescentar agora, com essa mentalidade que a gente tem, pergunto, você está pronto? Porque agora mudou o contexto. Quando Jesus fala, fiquem prontos para tudo, eu te pergunto, você está pronto para tudo? Agora eu tenho um foco. Agora está um pouquinho mais fácil de tentar responder essa pergunta. Porque eu te dei um foco. Por mais que esse foco seja tudo, e tudo tudo, é um global, se a gente for definir tudo, é todas as coisas. Né? Se eu falo tudo que está dentro dessa igreja, eu estou contando tudo. Desde o piso, as flores, aos equipamentos, aos ventiladores, as janelas, cadeiras, a vocês. Estou falando tudo que está nessa igreja. É global, é geral. Né? Só que ele ainda não botou porque mesmo assim, a gente falando tudo que está dentro daqui, a gente ainda tem um limite. Jesus não colocou um limite. Ele falou, estejam preparados para tudo, sem limites. Então é global. Você não sabe, né, o que pode ser. Envolve muita coisa. É uma totalidade. E aí, acrescento uma perguntinha nova. Estou cheio de pergunta hoje, estou tipo charada, né? Além de perguntar, você está pronto para tudo? Responda para você mesmo, você se sente pronto para tudo? É difícil ainda, né? É difícil porque agora, não porque você não sabe mais o que você
você tem que estar pronto, né? Já tem um tudo. Por mais que ainda seja geral, você ainda tem um foco ali. Mas o problema maior aqui, da dificuldade, é a prontidão. Você está pronto, mesmo que você não sabe o que vai acontecer. E essa é a dificuldade. Porque, geralmente, a gente está acostumado a estar pronto para coisa que é boa. Por exemplo, você não programou o seu dia de amanhã com um dia ruim, certo? Provavelmente, na sua mente, você está programando um domingo maravilhoso. Um domingo sensacional. Por exemplo, o meu domingo sempre é muito bom. Porque o domingo eu almoço na minha sogra e janto nos meus pais. É maravilhoso. Essa é a minha programação, né? A gente se programa para uma coisa boa, né? Então é difícil, porque quando é imprevisto é algo que você não gosta. Geralmente imprevisto é alguma coisa que você que vai contra aquilo que você curte. Por exemplo, que nem hoje eu combinei com o Marcão da gente vir aqui na igreja para arrumar alguns equipamentos 1h da tarde, né? Aí o Marcão me mandou mensagem assim: mano, vou atrasar, né? Um imprevisto. A gente não estava planejando uma perda de um tempinho que a gente podia usar para outras coisas, mas é imprevisto. Então, estar preparado para tudo é exatamente isso, ter imprevistos. Vou dar um exemplo bem legal. Pensei no Carlão. Você. Se você chegar para o Carlão hoje, agora, e falar, não agora, tá, por favor, depois. Você chegar para ele e falar assim: Carlão, estou com um problema no meu carro. Está fazendo XYZ ali, não está legal. Carlão, vamos embora, vamos lá dar uma olhada, vamos entender. Se precisar de algo alguma análise maior, leva na oficina. Se for um negócio rápido, está aqui, pronto. Kit MacGyver, né, Carlão? Kit MacGyver. Agora, se você virar para o Carlão e falar assim: Carlão, meu computador quebrou, cara. Dá uma olhada para mim, né? O Carlão vai falar assim: que pena, né? Provavelmente, que pena, amigão. Valeu. É algo que não está previsto, né? É difícil, né? É claro, é hipotético aqui. A gente não está falando que a gente tem que estar preparado para essas coisas. Mas é difícil a gente falar que a gente está preparado para tudo. Esse exemplo, o Carlão está pronto para te atender, te ajudar com o carro, porque é a especialidade dele. Mas computador não é algo que ele estava esperando que você perguntasse para ele, né? É difícil. Então, estar pronto para tudo é tudo mesmo. Quando Jesus fala, vocês têm que estar pronto para tudo, ele está falando que é tudo. E aí é normal você ficar meio aflito, porque agora, falando espiritualmente, a gente pensa nas coisas boas e nas coisas ruins. Olhando na Bíblia, a gente consegue ver alguns personagens que talvez não está narrado ali, mas nós observando, lendo, nós colocamos, ele não estava pronto, ele não estava preparado, mas o tempo, as circunstâncias, as coisas levaram a esses personagens bíblicos a ficarem prontos, a exercerem aquilo que foram colocados a fazer com excelência. Eu trouxe 5 personagens para a gente dar uma sapeada neles, bem rápido, para você pensar comigo que faz sentido. O primeiro personagem bíblico, Noé. Noé. Não vou entrar em muitos detalhes, mas Noé, claro, você pensa em Noé, você pensa na arca. Deus chama Noé, fala assim: Noé, as coisas aqui não estão legais, me decepcionei com a humanidade, mas em você eu vi graça, em você eu vi amor, dedicação, então eu vou te salvar. Constrói uma arca para mim que eu vou entrar com o dilúvio. É difícil, né? As pessoas naquele momento, é narrado que chamavam ele Noé de louco, porque dilúvio, como assim, né? E, ao meu ponto de vista, construir uma arca nas proporções para caber animais e animais. E aí, na minha visão, a maior dificuldade não era fazer um lugar para eles, era fazer um lugar para os animais, né? É muito maior da quantidade do que eles estavam, Noé e a sua família. Então eu imagino que Noé não tinha um preparo. Eu não estou acostumado a fazer arca desse tamanho, né? Não estou acostumado a fazer barquinho desse jeito. Não houve ali um preparo ali, mas Deus foi e falou assim: ó, tá aqui, faça assim, assim, assado. Noé foi, fez. E a gente sabe a história. Deu tudo certo.
para Noé e sua família. As pessoas que não se arrependeram não conseguiram estar na arca. Segundo personagem, José. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E o que me faz pensar, óbvio, eu não entendo o que eu vou falar. A maior dificuldade ali é, não para mim, na minha visão, não é talvez a decepção, desilusão ali, porque os seus irmãos, sua família te vendeu. Para mim, não, no meu ponto de vista, é a trajetória. Porque quando você sofre algum tipo de traição, ou você passa por algum tipo de coisa, é difícil, é doloroso, mas é um processo que passa. Agora, virar escravo, você entendeu? É difícil. Eu acho que esse processo todo foi mais complicado. José foi vendido, virou escravo. E eu imagino que ele não estava pronto para ser escravo, muito menos pronto para o que ia acontecer, para depois virar governador, começar a gerir muitas coisas. Ele se tornou um nome tão abaixo de Faraó apenas, né? A gente conhece a história. Na minha visão, não estava preparado. Ele estava ali, era o mais novo, o mais novo, só o bem bom, entendeu? O mais novo da família. É só o bem bom. Ele estava no bem bom, ele não estava preparado. Eu não imagino, sabe? Escravo, governador, mas teve sua vida capacitada por Deus e foi lá e exerceu com excelência. Esther, terceiro personagem. Esther, uma jovem que foi escolhida para ser rainha. Simples assim. Também imagino, a mesma ideia, um patamar grande de decisões importantes. Eu também creio que ela não estava preparada, não estava pensando, se preparando. Um dia vou virar rainha, vou fazer as coisas aqui. Não estava preparada no início. Mas depois você percebe que ela foi com orientação, coragem, orientação divina. Ela foi, intercedeu a favor do seu povo. E a gente conhece também a história. Davi, quarto personagem aqui. Davi, jovem, mais novo da família. Agora a gente vai ver a história. Não olharam para Davi. Não achavam, não, esse aí é aquele ali que é o mais forte. Tal. Davi não era qualificado, né? Não tinha essa qualificação para se tornar rei, para se tornar tudo isso. Davi não tinha essas qualificações. Então imagina um jovem, né, magrinho, baixinho, sem força, né, sem muita coisa, sem muito... dali não vem nada. E enfrentou Golias com uma pedrinha, né, a gente fala, uma pedrinha, uma funda, ela jogou uma pedrinha na testa, caiu. Gigante, um gigante. Golias era um gigante. Davi foi lá. Também imagino que não existia um preparo ali, mas com coragem, capacitação divina, foi lá e exerceu. E o último personagem, não é só um personagem, são vários. Mas não vou falar nomes ou nomes. É os discípulos. Os discípulos. Cada discípulo de Jesus, se você for ver, ele vinha de uma área diferente, alguns da mesma área ali, né? Porque não tinha tantas áreas também, né? Ou era pesca, ou era alguma coisa assim, mas tinham áreas diferentes de atuação, trabalhavam em coisas diferentes e foram chamados a servir. Estavam ali com Jesus, ouvindo as palavras. Eles foram chamados para essa missão, a missão que já conhecemos, de pregar o Evangelho. Enquanto Jesus estava na terra, tudo tranquilo para eles, né? Mas após a morte de Jesus e ressuscitação de Jesus, ressurreição de Jesus, eles ficaram um pouco abatidos porque eles não tinham Jesus ali por perto, mesmo que Jesus já tinha ressuscitado, eles não tinham Jesus ali por perto, não viam. Mas depois que receberam o Espírito Santo e viram as coisas, viram ali que foram chamados, para que foram chamados, levaram a mensagem a todas as nações. Também não imagino que estavam prontos para isso. Imagina um pescador agora você vai ser pescador de homens, né? Até no início, talvez, assim como eu, como criança, pensava, eu falei, como é que pode pescar homem, né? A pessoa não vai fisgar, né? Talvez na hora, até na inocência, né? Falei, como é que eu vou jogar rede nas pessoas? Não faz sentido. Mas ele ia pescar homens, resgatar pessoas para Deus. Eles não imaginam também que estavam pensando nisso, sabe? Meu futuro vai ser esse. Então, esses personagens, eu vejo, bíblicos, eu vejo. E olha, não estavam se preparando para isso. Agora,
para estarmos prontos, a gente já falou sobre isso aqui, já falei várias vezes, mas vou reafirmar. Para a gente estar pronto para alguma coisa, a gente precisa de preparo, é essencial. Se eu vou estar pronto, eu preciso me preparar, né? E se preparar é o quê? Eu vou, por exemplo, vamos pensar numa prova. Para me preparar para uma prova, primeiro eu vou buscar o que vai cair na prova, depois estudar, fazer um cronograma de estudo, né, para me dedicar em cima dessa prova para tirar boa nota, né? Se preparar é isso, você vai adquirir conhecimento, adquirir habilidade, você vai juntar as coisas, juntar informações para que você possa passar, lidar por uma situação da melhor forma possível. E quando você faz isso, você vai bem, né? Você consegue não somente passar, mas ele te ajuda a lidar com os problemas, te ajuda a lidar com as situações que vão acontecer. Então, quando você se prepara, você consegue lidar muito bem com a situação. E só que o que diferencia, né, a gente pensar numa uma preparação terrena, né, uma preparação, por exemplo, para uma prova, o que diferencia esse tipo de coisa para o que esses personagens bíblicos passaram, é que eles experimentaram aquilo que Jesus falou, né? Que Jesus falou, e estejam prontos para tudo. Eles tinham essa diferença, porque de um jovem pastor de ovelhas ao rei, né? A enfrentar um gigante, entrar em guerra, né? De um simples cidadão construir a arca para salvar ali aqueles animais, salvar a vida da sua família, né? Então, quando a gente olha nesse ponto da vista, numa vista espiritual, você vê que houve não uma preparação terrena, mas uma preparação espiritual. Essas pessoas, esses personagens bíblicos, eles não se prepararam com as coisas que eles tinham por aí. Eles se prepararam com Deus. Houve uma preparação ali com Deus. Por exemplo, José, né, que é o caso que a gente falou de escravo e tudo mais, uma preparação ele e Deus. Um entendimento ele e Deus. Né? Os discípulos, a mesma coisa. Principalmente quando no fim da vida de alguns discípulos, de cada um dos discípulos, você vai ver que morreu assim, morreu assado. Houve uma preparação, porque, olha, espiritualmente, fisicamente, eu não quero morrer, mas espiritualmente, vendo as coisas, talvez vai acontecer isso. Então, eles estavam se preparando espiritualmente ali com Deus, uma conversa. A gente consegue ver também, por exemplo, Jesus, antes da sua morte, a oração que ele faz. A oração que ele faz com Deus é uma preparação ali, espiritual. Ele está se preparando. Tanto é que não é à toa que ele ficou tenso, né? Chorou sangue. E a gente vê essas coisas. Então, houve, esses personagens que a gente falou, teve uma preparação espiritual. E quando Jesus fala isso, esteja pronto para tudo, é uma preparação espiritual. Ele quer que você esteja pronto para todas as coisas, espiritualmente falando. E aí é isso que eu quero conversar com os irmãos. Eu elenquei alguns pontos que são muito importantes para uma preparação espiritual dessa. Para você estar pronto para tudo, eu elenquei algumas coisas que devem ser feitas, que vão nos preparar para isso que Jesus falou, para tudo. Sem, né, ter um norte específico, você vai estar pronto para tudo. São esses passos, essas coisas, esses pontos importantes para essa preparação. Amém? Vamos lá, primeiro ponto. Para você estar pronto para tudo, assim como Jesus falou, para você estar pronto para tudo, é necessário que você tenha uma preparação para uma renovação. Esse é o primeiro ponto. Uma preparação para uma renovação. E para isso, eu quero ler com os irmãos Isaías 1:18. Isaías 1:18 diz o seguinte: o Senhor Deus diz, vem cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Amém? Anote aí, Isaías 1:18. O primeiro passo para você estar pronto para tudo é isso. Você está pronto para ser renovado. Ou seja, renovado é ser transformado. O versículo que a gente leu, Deus está falando assim que os nossos pecados nos deixaram
sujos, vermelhos, né? Vermelhos de sangue, mas sujos, é isso que ele estava querendo dizer. Vocês estão sujos, o pecado sujou vocês. E ele fala, olha, mas eu posso lavar vocês e deixar vocês limpos. Então falar que é brancos como a neve, né? Ele está falando, é limpos do pecado. Agora eu quero fazer uma comparação terrena. Quando você vai sair com alguém, por exemplo, independente de quem seja, você quer que, por exemplo, você está lá e a pessoa está do seu lado, aí ela, tá fedido, né? Você não quer que a pessoa fique, né? Não tá legal ali o odor. Você não quer que a pessoa fique distante de você porque você não tá legal, você não tá bem agradável, você não tá cheirosinho. Até às vezes a gente não quer estar perto da gente mesmo quando a gente tá fedido, né? É difícil. Então o que você faz, por exemplo, antes de sair? Antes de sair com qualquer tipo de pessoa. Vamos no shopping, vamos na igreja. A gente toma um banho. Vamos limpar. Vou ficar cheiroso, vou ficar bem, vou ficar limpinho. Para que as outras pessoas tenham o prazer de estar ao meu lado, né? Se sintam cheirosos. Espiritualmente, o que Deus quis dizer aqui, espiritualmente é a mesma coisa. O primeiro passo da tua vida é como se fosse para sair de casa. Tome um banho, né? E esse banho é uma renovação espiritual. Porque assim como na vida também, assim como no dia a dia, quando você sai para o seu trabalho, você sai para algum lugar, uma festa, para qualquer lugar, você sai de casa, você se suja. Você pode não ter encostado em nada, mas você se suja. Eu lembro que quando a gente estava arrumando a nossa casa, a gente arrumou uma parede lá, e passou massa corrida, né? E deixou a parede lá, e aí lixou, tal, fez tudo aquilo. Aí depois a gente colocou uma sanca de gesso, né? Aí, tal. E aí eu lembro que a casa ficou branca, sabe? De lixar e tudo mais. E ao entrar em casa, não precisava tocar em nada. Você não precisava tocar na parede, você não precisava sentar no chão, você não precisava fazer nada. Só de entrar em casa, abriu a casa, grudava, você ficava branco. Eu gosto de calça preta, assim. Voltava com a calça tudo branca. Eu falei, não posso mais ir de calça preta, né? Então, isso acontece. No dia a dia, a gente se suja. Na vida espiritual, também. Porque nós estamos no mundo onde o pecado habita. Nosso corpo, ele está corrompido. Esse corpo aqui se corrompeu lá no passado. O pecado veio e corrompeu tudo. Então, assim como no dia a dia, nós devemos, dia após dia, ter uma renovação espiritual. Nós precisamos nos achegar a Deus e estar dispostos a ter uma mudança, a ter uma transformação, a ser lavados. Porque todo dia a gente comete um pecadinho. Sabe? Não tem pecadinho, né? Mas a gente acha que comete pecadinho. Sabe? Às vezes, é que a gente esquece, a gente condena qualquer outro tipo de pecado, mas esquece que mentira é um pecado. Então, quando a gente, às vezes, fala, uma das coisas que mais me dói, assim, mais difícil, é no trabalho. Às vezes pedem para você mentir. Nossa, é difícil, né? São pecadinhos que você, às vezes, comete, ou às vezes para te livrar de alguma situação. Sei lá, acontece alguma coisa e... você viu? Para você não se envolver nessa situação, você fala, não vi nada, mas você viu, né? É difícil, são situações difíceis, mas a gente vai ali errando. Às vezes, se vangloriar por algo, sabe? Ou menosprezar alguém. Esses tipos de coisa que acontece, é diário, acontece. A gente está sujeito ao erro. Então, a Bíblia mesmo fala que aquele que diz que não tem pecado já pecou, porque todos estão condenados, todos têm pecado. Então, a gente tem que entender que a gente é sujeito a falhas, e a gente tem que entender que, assim como a gente, no nosso dia a dia, a gente se preocupa com a nossa higiene pessoal, a higiene do nosso corpo, nós temos que nos preocupar com a higiene espiritual. Estar prontos para todo dia, assim, Deus, me perdoa. Hoje
eu vacilei, me perdoa, me renova, me transforma. Às vezes a gente acha que algo está certo, a gente já tem falado bastante disso, às vezes algo para a gente é tão certo, mas tão certo, mas tão certo, aí você olha lá depois que não, estava muito errado mesmo. Sabe? Então, é constante. É estar dispostos a, olha, eu quero mudança, eu quero aprender, eu quero entender com o meu erro e melhorar, progredir. É isso. O primeiro passo para você estar pronto para tudo é você se preparar dessa maneira. Todo dia. Vamos renovar. Renove sua mente, renove sua alma, renove seu espírito, renove tudo. Vai renovando, deixa Deus transformar, deixa Deus agir. Amém? Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro passo. Primeira preparação. A segunda preparação, para você estar pronto para tudo, é você se preparar para confiar e depender somente de Deus. Esse é o segundo ponto. Para isso eu quero ler com os irmãos Provérbios 3, o versículo 5 e o 6. Fala assim, ó: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Amém? Dependência e confiança. 2 pontos que eu tenho certeza que todos nós, toda a humanidade deveria reaprender. Nós precisamos reaprender isso. Eu falo isso porque, se você... muitos aqui já, né? Mas eu ia falar, se você já passou pela fase adulta, muitos de vocês já passaram pela fase adulta. Mas você já ouviu muito da questão de, olha, quando você virar adulto, quando você for adulto, você vai ter que se virar sozinho, é você por você mesmo, né? Independência. O que eu mais, quando eu fui casar, o que mais estava para mim difícil no dia do casamento era, agora é eu, a Fernanda e eu, e agora, qualquer coisa que tinha que ser feito lá em casa, era meu pai e minha mãe, responsabilidade deles, agora é minha responsabilidade, independência minha, independência da Fernanda, e agora, ela estava batendo muito forte nisso. É natural. A gente sabe que chega uma hora, vai lá, caminha com as suas pernas. Vira independente. Sai, faz as coisas, compra, paga. Né? Vira realmente um adulto. E por que eu falo que a gente tem que reaprender? Porque se a gente não se cuida, se a gente não toma devidos cuidados, essa independência, né, que a gente está falando, ela é terrena, ela é boa. Só que se a gente não tomar cuidado, essa independência terrena começa a entrar no teu espiritual. E aí vai chegar um momento que você acha que você é independente de Deus. Que você não precisa mais de Deus. Porque agora você toma as melhores decisões, né? Agora você sabe o que está fazendo. A gente acha isso. A gente começa a pensar sobre isso. O legal, eu acho muito louco, e é falado na Bíblia, é observar crianças. Não que seja ali, por exemplo, o Cauã, a Ana, a Luciana. A gente observa esses pequenos lírios, essas pequenas florzinhas. A gente observa e percebe total dependência dos seus pais. Total dependência daqueles que estão criando ali. Total dependência ali. Não sabe fazer nada sem pedir ajuda. De uma certa forma é bonito. Por que eu digo que é bonito? Porque na Bíblia, Lucas 18, não coloquei para a gente ler, Lucas 18, versículo 16, Jesus ele fala assim, o reino de Deus, ele pertence a quem é semelhante a uma criança. E eu entendo que quando Jesus fala aquele que é semelhante a uma criança, ele não está falando somente da pureza, da inocência, mas também da dependência de uma criança. E não é à toa, por exemplo, nós chamamos Deus de Pai. Deus é o nosso Pai. Então, o segundo ponto, para você estar pronto para tudo, é começar a tirar da sua mente que você consegue fazer as coisas sozinho. Tirar da sua mente essa
independência. Você depende de Deus. Você é filho de Deus. Seja igualmente a uma criança é com seus pais, seja igualmente com Deus. Dependa dele. Não é vergonhoso, não é feio você depender de Deus. Uma das coisas que eu mais ouvia na faculdade era, mas o fulano, o fulano, o papai paga a faculdade dele. Eu falei assim, o meu pai paga a minha, mano, pra mim tá tudo ótimo. Não sei o que vocês estão achando de errado, depende do meu pai. Aí os caras paravam um pouco de falar isso, mas era o que eu mais ouvia. As pessoas têm, não, porque eu não posso depender. Eu tenho que ser independente. Tenho que fazer as coisas do meu jeito. Sabe? E isso vem, né? Se endurece, atrapalha a nossa vida espiritual. Não tenha vergonha. Não tem problemática você não saber o que fazer em todas as situações da sua vida. Não tem problema. Eu falo muito disso. Muitas das decisões, muitas das coisas da minha vida, a minha vida, principalmente agora que a gente está, eu e a Fernanda estamos casados, que a gente tem que levar, eu dependo de Deus. Porque se não for Deus na minha vida, eu não sei o que eu vou fazer. E não é porque a gente porque vive uma vida difícil, não. Mas se não for Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho vergonha disso, você entendeu? E tem que levar isso para toda a sua vida. Na área profissional, principalmente. Na tua vida, na tua casa, no que você faz, nas suas escolhas. Eu creio que muitas das coisas que dão errado na nossa vida, por escolhas nossas, é porque a gente não consultou Deus primeiro. Porque se você tivesse talvez consultado Deus, escutado Ele falar com você, escutado, talvez você tivesse feito a melhor decisão. Então talvez uma decisão errada que você fez é porque você não consultou a Deus. Achou que você tinha a melhor decisão. E não estou falando que, olha, como você está errado. Não, a gente faz isso muitas vezes. Mas a gente não pode ter esse tipo de coisa. Nem vergonha disso. Depender de Deus em tudo. Minha mãe falava um negócio muito engraçado, me deixava também meio assim, mas eu falava assim, mãe, o que a gente vai comer hoje? Ela fala, Deus vai prover, né? Deus proverá. E eu ficava tipo, meu Deus, eu estou com fome, mãe, né? Mas é uma brincadeira, mas o que você vai fazer? Eu não sei, Deus sabe de tudo, vou consultar, vou falar com Deus, vou ver o que eu vou fazer. Mas você não sabe? Eu falei, não é que eu não sei, é que eu prefiro falar com meu pai, né? Prefiro consultar. Pai, você está com planos hoje para algo na minha vida ou eu posso fazer tal coisa? Eu estou pensando em fazer isso, o que o senhor acha? Sabe? Consulte, confie, seja igual uma criança, sabe? Seja igual uma criança nesse sentido, não de fazer coisas, né? Às vezes a gente acha que a gente engloba tudo, né? Ser igual uma criança é também não pensar no que está fazendo, não. Eu brinco muito principalmente com a Joyce, o Marcos e o Matheus, mais com o Marcos, que eu tenho um pouco mais ali de conversa ali. O Matheus está crescendo, né? Mas eu falo para Jojo, para o Marcos, eu falo assim, olha, pro Gustavo também, meu cunhado, se eu hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, voltasse ao passado, na idade um pouco, 15 anos, menos até, se eu hoje, com essa mentalidade, voltasse lá atrás, eu entenderia muitas das coisas, sabe? Eu obedeceria muito mais aos meus pais, faria muitas outras coisas. Uma das coisas que eu brinco, um dos arrependimentos que eu tenho, é não ter feito um curso de inglês lá atrás, que talvez seria muito mais fácil aprender inglês do que tentar fazer agora. Você entendeu? Mas eu brinco e falo assim, hoje eu consigo olhar para o meu pai e falar assim, o que ele tinha feito tem razão. Sabe? Hoje eu consigo olhar e falar assim, não, quando ele me colocou de castigo de computador lá, foi bom, porque hoje eu não estou preso a isso, né? Eu brinco com a Fernanda, foi bom. Então, com a mentalidade que eu tenho hoje, voltar a ser criança, nossa, seria tudo diferente. Eu apanharia menos. Apanharia menos. Você entendeu? Então, seja, né? Imite uma criança nesse sentido de dependência e confiança de Deus. Esse é o segundo ponto. Se prepare. Exerça esse tipo de comportamento. Coloque Deus à frente da tua vida e confie nele. Amém? Terceiro ponto.
para você estar pronto para tudo, é necessário uma preparação no conhecimento da palavra. Se preparar para conhecer a palavra. Para isso, quero ler Colossenses 3, versículo 16, que fala assim, ó, que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cante salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Amém. Eu tenho certeza, assim como a gente brincou, né, comentei com o Carlão, lendo o Carlão, eu tenho certeza que na tua área, na tua profissão, se você exerce alguma profissão, eu tenho certeza que na tua profissão você pode afirmar em saber o que você está fazendo. Você consegue falar, não, com certeza eu sei o que eu estou fazendo. Porque você estudou para aquilo, você aprendeu o seu trabalho, você se dedicou, você tem em mente, você tem certeza do que você está fazendo. Tenho certeza. Quando estamos falando de Deus, tem que ser a mesma coisa. Quando a gente leu ali, ele fala que a mensagem de Cristo, ela tem que estar viva e ativa em nossos corações. E isso não é só para agregar, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, não é só para agregar na vida dos nossos irmãos que estão ao nosso redor, mas é para agregar no nosso crescimento, na nossa comunhão com Deus. Eu já falei muito aqui, e vou repetir, não tem um diploma de cristão. Ninguém vai falar para você assim, parabéns, agora você é conhecedor de Jesus, sabe? Não tem. Isso não tem. Aprender de Deus, aprender da palavra é um conhecimento constante. É um crescimento constante. Você está numa evolução todos os dias. Então, não tem como você falar, não, eu conheço tudo de Jesus. Não, falou de Jesus, falou comigo. Não, não é bem assim. Você pode conhecer bastante, mas ainda tem muito mais. Quando você observar, quando você estiver crescendo, evoluindo, é igual uma escada. Você vai subindo os degraus, tá chegando, você olha para trás, evoluí muito, subi muito. Estou muito longe de onde eu estava, mas você olha para cima e fala, nossa, ainda tem muito mais para subir. Né? É a mesma coisa com a vida espiritual. Não tem um fim. Né? Você sempre vai aprender algo novo de Deus. E para você estar pronto para tudo, você precisa conhecer o manual da tua vida, a Bíblia. Você precisa, todos os dias, entender, ler, meditar no que a palavra diz. Eu acho legal, hoje tem uma ferramenta muito fácil. Né? Hoje a gente está entrando numa modernidade de inteligência artificial, que os robôs processam e trazem informações muito rápidas para você. E hoje tem uma ferramenta muito legal que é uma inteligência artificial da Bíblia. Então, jogaram as informações da Bíblia num robô, ele entendeu, leu a Bíblia, e se você fizer algumas perguntas para ele, ele te traz com base na Bíblia. Olha, está aqui, sabe? O que eu quero dizer com isso? Lá tem resposta para tudo. Lá você vai encontrar resposta para o que você precisa. Hoje está muito fácil. Hoje, se você falar assim, o que a Bíblia diz sobre amor? O que a Bíblia diz sobre perdão? Essas coisas que a gente já sabe, mas talvez você tenha uma pergunta que você ainda não ouviu em alguma pregação, você não ouviu de alguém e você ainda tem alguma dúvida. A Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem a resposta. Então, para você estar pronto para as coisas, para você estar pronto para o que vai vir, a melhor maneira de entender é lendo o manual. Uma das coisas que quase todo mundo faz, é adquirir um produto novo, né? Joga o manual fora e tenta fazer as coisas. Aconteceu uma coisa engraçada em casa, a Fê trouxe para casa um gravador antigo, né? Para deixar em exposição, porque a gente tem uma área ali que tem uma máquina antiga, sabe? Então a gente colocou um radinho gravador, né? Aí tava na caixa, tal, era só para colocar. O que eu fiz? É só para colocar ali, deixar em exposição. Aí eu peguei e falei, manual, não preciso, joguei fora, tal. Aí eu fiquei olhando a caixinha. Aí eu falei para o Fê, poxa, eu não sei abrir.
talvez no manual tivesse escrito como é que abre, né? Então eu fiquei fuçando, tentando apertar botão. Não tinha botão, era só puxar a tampinha, sabe? Eu tentando apertar todos os botões, apertei play, pause, né? Apertei 2 botões ao mesmo tempo, não abria a tampinha. Aí era só puxar, né? E eu joguei o manual fora. Sabe, às vezes a gente faz isso. Às vezes, como eu falei, a gente não, né, voltando ao ponto anterior, a gente não tem essa dependência de Deus. A gente tenta fazer tudo por conta própria. Aí, por não ter dependência de Deus, também ignora o manual da nossa vida. Né? O manual de conduta, o manual das respostas que você precisa, a Bíblia, as Escrituras. Você ignora. Aí você chega lá num ponto e fala, Jesus, o que eu faço? Aí você quer uma oração, você quer uma resposta divina, quando era só tão simples abrir a Bíblia e Jesus já tinha te falado, você não tinha lido ainda. Jesus já tinha te escrito ali e você não leu. Você não leu. Então, para você estar pronto para as coisas, é necessário. É uma luta, é difícil, mas é importante. Leitura da palavra é importante. Conhecimento da palavra é importante. Você precisa estar pronto. Porque, por exemplo, no meu serviço, na minha área de trabalho, eu estudei por 4 anos. Eu estudei por 4 anos ciência da computação. Aprendi um monte de coisa. E um bocado de coisa eu não lembro mais. Eu não lembro. Só que um professor uma vez me falou alguma coisa, algo muito importante, que eu levo isso até para o lado espiritual. Ele me falou assim, o importante não é você saber de cor o que você tem que fazer. É você saber onde vai procurar. Sabe, não tem como, né? A Bíblia é a mesma coisa. O importante, por exemplo, às vezes a gente brinca, né? A gente faz algumas dinâmicas de onde é que está o versículo tal? Onde é que foi escrito tal coisa? É para exercitar. Mas na vida não é necessário você saber exatamente o lugar ou exatamente a forma como está escrita. O necessário é você saber que está escrito. E que se você precisar revisitar, você vai lá e sabe onde está. Eu lembro que estava mais ou menos aqui. Achei. É isso. É você saber que está lá. E o nosso problema não é, eu não sei o que está escrito em João 3,16. Não é esse o nosso problema. Nosso problema não é saber isso. Nosso problema é que a gente não sabe o que está escrito. A gente não sabe o que está escrito. Às vezes a gente se surpreende. E eu falo por mim mesmo. Às vezes, eu falo, nossa, será que tem alguma coisa relacionada a tal palavra? Aí eu procurei na Bíblia e tinha. Tão claro. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que isso estava escrito aqui. Esse é o nosso problema. Não é, é não saber que está escrito. Então, a nossa preparação é isso. É buscar, ler. Não para você ter tudo de cor. Ninguém está pedindo que você seja um cristão que fale ali o que está escrito em 1 Coríntios, tal. Não. Mas você saber que foi de Deus. Sabe, não, isso aqui Deus fala na Bíblia. Deus já está escrito na Bíblia. Eu sei, porque eu conheço a Bíblia. Sabe? É você ter essa certeza que você conhece o manual e sabe como se portar, sabe como se tratar, sabe o que fazer nas diversas situações. Então isso é um ponto maravilhoso, porque independente do que acontecer, você já leu, já sabe, já está pronto. Esse é o terceiro ponto. Quarta coisa que você precisa fazer para estar pronto para tudo. Uma preparação para estar disposto a servir. E aí eu quero ler com os irmãos 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58 diz o seguinte, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Vocês já sabem, a gente já sabe. Você não foi chamado para ficar sentado. Você não foi chamado para ouvir, só ouvir. Você não tem esse propósito. O teu propósito é além. A gente sabe disso. Quando nós falamos que estamos prontos, isso está ali implícito. Você está pronto também para servir.
você está pronto também para entrar nessa missão. E é muito legal porque é só se basear na vida dos discípulos. Eles foram escolhidos e começaram a ali caminhar com o mestre, a ouvir o mestre, a aprender com o mestre. Depois que o mestre terminou a sua jornada aqui na terra, está com quem a vez? A bola? Os discípulos. Eles não voltaram para a antiga vida deles. Agora Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, graças a ele, né? Jesus está vivo. Que bom, vou voltar a pescar. Eles não fizeram isso. Continuaram a missão. Continuaram a obra. A gente foi chamado para essa missão também. A nossa missão é a mesma. A gente já falou disso. Ir, pregar o evangelho. Sabe? Ir e pregar o evangelho. E como eu falei, não tem nível. Isso era uma coisa que eu achava. Eu achava que tinha que ter um nível específico como é que fala? De Deus. Sabe? É como se seu relacionamento com Deus fosse medido num termômetro, vamos supor. Você conheceu a Deus, o termômetro ainda está baixo. Porque você começou agora, e aí vai crescendo. Eu achava que, num determinado nível desse termômetro, aí que você podia falar de Deus. Aí que você podia falar de Jesus. Mas não tem isso. Você entendeu? Não tem. Você conheceu a Jesus, mudou a tua vida, mudou. Para melhor, para melhor. Então, o que você está esperando para melhorar a vida do teu irmão? O que você está esperando para melhorar a vida da tua família? Você está esperando para melhorar a vida daquele que está precisando? Não precisa de nível. Não está precisando de, não, porque eu preciso, sei lá, ser batizado no Espírito Santo para poder falar com aquele irmão. Jesus já te chamou. Você já aceitou a missão, a partir do momento que você se converteu. Você aceita Jesus? Aceito. Então você também está aceitando entrar nessa missão. Você aceita trabalhar para Deus, servir a Deus? Como a gente já falou na base passada, cansa, né? Trabalhar cansa, mas a alegria do resultado, que a gente não vê, mas existe, é real. Servir é isso. Nós fomos chamados para mudar as pessoas ao nosso redor. Esse é um tipo de estar preparado. A gente, às vezes, a gente vai lá na igreja que a Fernanda estava congregando antes dela casar comigo. Às vezes a gente vai lá, né? São irmãos também, eu gosto. Só que uma coisa que eles fazem lá, eu acho legal. Às vezes eles têm um momento de pedidos de oração. Então eles abrem a igreja e aí alguém tem um pedido, o pessoal levanta a mão, fala ali e tal, vai falando pedido. Fechou os pedidos? Fechou. Então, Débora, ora pelos pedidos. Você entendeu? Ora pelas pessoas agora. Vera, agora ora pelas pessoas. Priscila, ora pelas pessoas. Aí eu brinco, porque brinco comigo, né? Não cheguei a falar, mas nossa, tem que estar preparado, né? Porque uma hora pode ser que seja eu que falo, João, é visitante, mas não tem problema, você é convertido? Então ora pelos pedidos. Você entendeu? Conhece Jesus? Conhece. Então ora pelos pedidos, ora pelas pessoas. Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Se alguém chegar na rua e falar assim, ora por mim, viu você saindo da igreja, aí primeira pessoa que ele encontrou, está precisando de oração, viu você saindo da igreja, fala, ora por mim, você vai e fala assim, só um minuto que eu vou chamar o pastor, só um minuto que eu vou chamar fulano, só um minuto que eu vou chamar Beltrano. Fala, não, eu oro, porque já falamos, não é tempo, quanto tempo você orou, ou se você tem capacidade. Eu brinco, que nem agora, gaguejo, eu dou umas travadas, umas frases, eu fico travando, mas Deus vai me usar, entendeu? Não é porque, eu falo desse jeito, não falo bonito, eu falo meio, não, você entendeu? Você tem que estar pronto, e se for? Você tem que estar lá, porque é o nome de Jesus que tem poder, você entendeu? É o nome de Jesus que tem poder. Você vai lá, você vai orar em nome de Jesus, e você vai conseguir abençoar as pessoas. Então você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto para essas coisas. Então esse é o quarto ponto. Se preparar para servir.
porque você vai servir. Às vezes a gente acha que servir, e a gente já falou disso, é aqui, na igreja, né, no local, porque o João está ali, ele está servindo. Não, não é só isso. Também, estou servindo, sim, claro, mas o maior serviço é o que a gente faz lá fora, para as pessoas. Aqui a gente está aprendendo junto. Mas quem precisa de ajuda, eu tenho certeza que não são vocês. Eu tenho certeza que não são vocês que estão precisando de ajuda. Não são vocês que precisam de um remédio, né? São as pessoas ali fora. A gente precisa de salvar, a gente precisa libertar, a gente precisa sair por aí falando de Jesus. Então, esteja pronto, porque você vai servir. Já era tempo de servir. Se não serve, passou um tempo, mas dá para servir, ainda tem tempo. Amém? E o quinto e último ponto, para encerrar, meu irmão. É óbvio, não tinha como fugir desse ponto. Para você estar pronto para tudo, você também precisa estar preparado para a volta de Jesus. E eu quero ler com os irmãos Mateus 24, 44, que fala o seguinte, por isso vocês também estejam preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém? Jesus vai voltar, isso é certeza. Promessa. Jesus vai cumprir essa promessa. A gente tem certeza disso. Mas não basta só saber que Ele vai voltar. A gente tem que desejar a sua volta, ansiar a sua volta. E esse desejo, esse anseio pela volta de Jesus está atrelado a esses 4 pontos que a gente falou. Esses 4 pontos que a gente falou, a execução de cada um desses pontos fica atrelado e faz você estar pronto para a volta de Jesus. Então, esse desejo tem que estar atrelado à execução dessas coisas. Uma das coisas que a gente já falou, base, terra, vocês conhecem de cor, é que a Bíblia fala, quando ela vai falar sobre a volta de Jesus, ela traz como o noivo e a noiva, o casamento. E a gente já falou disso, mas brevemente, Jesus é o noivo. Por que Jesus é o noivo? Porque naquele costume, o noivo, ao pedir em casamento, saía para a construção da casa. E só voltava para desposar quando já está tudo pronto. Então Jesus é o noivo que está preparando o lugar e vai voltar. E a igreja, que somos nós, somos a noiva. Por quê? Porque naquele tempo a noiva, ela ficava, mas ela não ficava parada. A noiva, ela começava a apressar as coisas. Começava a arrumar enxoval, começava a arrumar a roupa, começava a arrumar as coisas, se preparava. Porque ela não sabia a hora que o noivo voltaria, mas ela sabia que quando ela voltar, ela tinha que estar pronta. Então, nós como noiva, nós como a igreja, nós neste ponto devemos fazer assim como faziam lá atrás, a noiva fazia lá atrás. Se preparar, executando esses passos que a gente falou. Cada um desses passos de preparação nos deixa pronto e preparado para a volta de Jesus, a volta do noivo. E aí, é fato, Jesus está voltando, mas a igreja está preparada? É tipo assim, eu gosto de comparar, é como se fosse numa escola, numa faculdade, que você sabe que no fim de toda bimestre, se for escola, semestre, faculdade, você sabe que no fim vai ter prova final, ali as provas, você sabe que vai ter essa prova. O que te adianta todo dia lembrar que você tem a prova? Ah não, a prova está vindo aí, hein? Vai ser difícil, hein? Mas vai tá vindo. Aí no outro dia, a prova está chegando, hein? Está chegando. Aí você vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, e cadê o estudo? Cadê a preparação? A gente sabe que Jesus volta. A gente sabe que Jesus vai voltar. E cadê a preparação? Sabe? Eu gosto muito de ouvir pregação sobre o arrebatamento, a volta de Jesus, a igreja sendo buscada. Eu gosto muito, mas eu gosto também de ouvir pregações assim como essa, sobre como se preparar, né?
Pregações igual a gente falou na base passada, da alegria do Senhor, de renovação da alegria, de se esforçar no trabalho, de ser recompensado com uma alegria que você não consegue explicar, de coisas nesse sentido, porque te faz pensar. São pontos que vai cair na prova. Você entendeu? Como é que você pode falar que, olha, eu vou ir muito bem na prova de matemática se você não estudou matemática? Como é que você pode querer a volta de Jesus se você ainda não estudou sobre o amor? Se é difícil ainda para entrar na tua mente como amar. Se você ainda não estudou sobre o perdão, você entendeu? Então, se preparar para a volta de Jesus é a execução dos outros passos. Não tem como você falar, não, estou pronto para Jesus voltar, se você não está se preparando naqueles outros quesitos. Entende? Todos os outros pontos que a gente falou são necessários. Eles são importantes. E aí, concluindo, meu irmão, eu quero relembrar aquela pergunta que eu falei, olha, guarda ela, é difícil de responder agora, mas guarda essa pergunta. Eu quero relembrar ela. Você está pronto? Você está pronto para tudo? Como Jesus falou? Você está pronto para uma renovação constante e diária? Você está pronto para confiar e depender de Deus? Você está pronto para conhecer mais sobre as palavras de Jesus, as Escrituras? Você está pronto para servir? Você está pronto para Jesus te buscar? Aquele sonho que eu tive me deixou triste, porque eu não estava pronto. E eu levei para o lado espiritual. Eu fiquei triste porque eu falei, eu decepcionei Deus. Vacilei com Ele, Ele me ama tanto e eu vacilei. Eu não estava pronto. Me fez refletir. Óbvio que a gente está correndo, e é que nem eu falei, foi um momento ali que acontece, a gente está bastante atarefado, não que não esteja pronto, mas aquele sonho me fez refletir sobre estar pronto, espiritualmente falando. Então olha, observa agora, que a gente vai orar, observa agora a tua vida espiritual. Para um pouco, reflete sobre ela. E faz essa pergunta para você. Você está pronto? Pode ser que você não esteja. E está tudo bem. Sabe por que está tudo bem? Porque está a tempo. A gente está aqui ainda. Jesus está voltando? Está voltando. Ainda não voltou. Então dá tempo. Dá tempo de se preparar. Dá tempo de ficar pronto. Dá tempo de sair, ó, nota 10. Dá tempo de ir na volta, quando Jesus voltar, você fala assim, está tudo certo. Uma das maiores conquistas humanas é quando você se propõe a fazer algo e conclui ela no tempo que você programou, né? É a maior conquista. Você se sente tão bem. Você tem que fazer isso também, com o lado espiritual. Para que quando chegar lá na volta, quando chegar lá na frente, que a gente não sabe quando, Jesus voltar, você vai se sentir bem, você fala, nossa, está tudo certo, Jesus voltou e está tudo bem. Está tudo ótimo, está tudo pronto. Foi o sentimento que, por exemplo, eu tive hoje. Que a gente chegou mais cedo, eu e o Marcão, corre, sobe, arruma aqui, escuta ali, vem para cá, faz isso, vem cá. E a gente sabia que precisava de um tempo. Tanto é que a gente chegou 1h40, quase 2. A gente foi terminar as coisas de som 4 da tarde. E a gente marcou o ensaio 4h30. Então eu fiquei 30 minutos só. Tudo bem. Tá tudo ótimo. Então, pensa nisso no lado espiritual. Prepara as coisas. Seja pronto. Para que você chegue lá na frente, para que a gente chegue lá na frente, para que eu também possa chegar lá na frente e falar assim, ai que bom. Tá tudo legal. Tá tudo redondinho. Aqui está tudo bem, aqui está tudo bem, aqui está tudo bem, arrumei aquilo, não tenho pendência, não tenho dívida, não tenho nada, agora é só Deus, vamos embora, me leva, sabe? É isso. Então, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e pense nisso. Medite nisso. Se não está pronto, se falta alguma coisa, se falta algum tipo de preparação, tem tempo de preparar. Se você já caminhou, já tem caminhado, aprimore esse estilo de preparação. Se você já tem se preparado, se prepare muito mais agora. Se prepare mais ainda. Observe sua vida espiritual e converse com Deus.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor está aqui conosco hoje. Que o Senhor está aqui, Pai, nos mostrando sobre estarmos prontos para tudo, como o Senhor disse. Queremos estar prontos para tudo, Pai. Estar prontos para as coisas que são previsíveis, para as coisas que não são previsíveis. Queremos estar cada dia mais numa preparação constante, numa renovação, numa busca de Ti, num conhecimento da Tua palavra. Nos ajude, Deus, a estarmos prontos para a Sua volta, o grande dia. Nos ajude, Deus, a ser pessoas melhores, irmãos melhores, amigos melhores, uma família melhor. Nos ajude a ser uma pessoa melhor. Que o Senhor nos ajude a entender que necessitamos da Tua renovação, da Tua glória. Que possamos, Pai, sair daqui, assim como já falamos desde o início, que possamos, Pai, sair daqui diferentes da forma como entramos. É isso que nós te pedimos, Pai. Nos ajude a ser melhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Uma salva de palmas a Deus. Amém? Amém.